Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e vocês estão assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo. Bom, companheiros, saudações a todos. Faz bastante tempo que não temos lives, né? E eu acho importante tá trazendo alguma explicação aqui sobre esse motivo. Eu havia divulgado em minhas redes sociais já, eu havia divulgado aqui nas postagens no YouTube, também no Instagram, também no Twitter, mas não havia afirmado formalmente em vídeo, né? Então é importante deixar destacado que eu estou no meu último, nas minhas últimas tarefas relacionadas à publicação do livro. Então, estar terminando a escrita do livro, estar terminando a revisão, tudo mais. Tudo isso estava demandando bastante tempo. E por conta disso, a gente optou por pausar, por um determinado momento, a reprodução de lives, a apresentação de lives de vídeos aqui no canal, até que se finalizasse o grosso dessa tarefa. Agora, né, isso já está bastante encaminhado, não finalizamos ainda completamente o livro, mas já está bastante encaminhado. Creio que logo nas próximas semanas irei trazer várias notícias sobre isso, né, várias novidades sobre o lançamento da pré-venda, quando que vai sair, assim por diante. Então, por conta disso, a gente já pode voltar a estar gravando aqui as nossas lives, apresentando nossos programas, nossos vídeos e assim por diante. Bom, para quem acompanha, né, tanto ali nas redes, no YouTube, enfim, pode ter visto que eu divulguei a live que a gente vai apresentar de grandes realizações socialistas, né, sobre saúde mental na China. Entretanto, dado a data especial de hoje, apesar de inicialmente termos optado por voltar já com as grandes realizações socialistas, a gente optou por fazer uma live hoje mais de celebração da vida e da obra do presidente Gonçalo, né, esse titã do proletariado, que faleceu no dia 11 de setembro de 2021, assassinado, né, dentro das masmorras do velho estado peruano, na base naval de Callao. Então, antes de estar apresentando aqui, né, nossas grandes realizações socialistas sobre a saúde mental na China, a gente preferiu hoje fazer uma live especial sobre o presidente Gonçalo, né, sobre a sua vida, sobre sua obra, sobre sua luta. Então, o tema da live de hoje, né, o presidente Gonçalo vive. Vive em seu todo-poderoso pensamento Gonçalo. Bom, muitos companheiros, né, que me seguem aqui no canal, que conheceram o meu trabalho, acho que principalmente através do vídeo do Holodomor e talvez outras apresentações que eu acabei fazendo em alguns canais aqui no YouTube, podem não saber quem é o presidente Gonçalo, podem ter conhecido o trabalho, o canal, podem ter até se interessado pelo maoísmo, mas não se aprofundaram, não têm uma compreensão da magnitude que foi a vida e a obra teórico-prática, né, toda a sua luta, do presidente Gonçalo. Por conta disso, a gente vai estar fazendo uma apresentação disso aqui hoje, a celebração da sua luta, da sua vida, né, em decorrência do seu martírio, do seu assassinato, que ocorreu em 2021. Né? E espero, através dessa live, não exatamente fazer uma grande exposição sobre a vida do presidente Gonçalo, sobre a história do Partido Comunista do Peru, sobre os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Todos esses materiais a gente já fez aqui no canal. A gente tem um vídeo, né, Fogo nos Andes, a história da Revolução Peruana, Sendero Luminoso e Guerra Popular no Peru. A gente tem um vídeo sobre os aportes de validez universal do presidente Gonçalo, e vários outros, né? A importância histórica da entrevista do século e assim por diante, né? A entrevista que o presidente Gonçalo deu durante o primeiro congresso ao jornal El Diário Internacional. Então, tudo isso, né, a gente já tratou bastante. Esse vídeo tem por objetivo ser mais uma introdução a essa questão, uma introdução a essa importante discussão que a gente tem que ser feita, e um chamamento aos companheiros aí que não conhecem, que não se aprofundaram, que não tiveram ciência ainda desses fatos relacionados à Guerra Popular no Peru, ao presidente Gonçalo, que busquem conhecê-los, tem aqui no canal, tem no jornal Nova Democracia. Eu recomendo sempre a todos que leiam a edição especial em homenagem ao presidente Gonçalo, que foi publicada no final de 2021, em decorrência do seu assassinato. Vocês podem acessar facilmente lá no site do jornal. E, principalmente,
em decorrência do lançamento que houve esse ano da segunda edição da entrevista do século, eu recomendo aqui os companheiros que adquiram, né, a entrevista do século com o presidente Gonçalo, entrevista ao jornal El Diário, que foi publicada em sua segunda edição na editora Seara Vermelha. Editora aí que retornou suas atividades, que voltou com suas atividades, uma importante editora, né, de publicações marxistas aqui no Brasil, e que, né, está lutando aí por publicar mais obras, por desenvolver seu trabalho. Recomendo a todos os companheiros que vão lá auxiliar, né, os companheiros da Seara Vermelha, comprar as obras disponíveis. Saiu lá também, né, agora o Mudanças na Vila Li, alguns meses atrás. E agora, né, a entrevista com o presidente Gonçalo, né, foi a primeira edição foi o primeiro livro, né, publicado com a volta da editora. Recomendo aos companheiros que adquiram, né. A importância dessa entrevista a gente vai destacar de forma resumida durante essa live. Então, né, quem foi o presidente Gonçalo? É importante a gente começar destacando isso. O presidente Gonçalo, né, Abimael Guzmán Reynoso, foi um dirigente do Partido Comunista do Peru que iniciou o seu trabalho, a sua militância, ainda na sua juventude. Né? Na sua juventude, ele já havia se ligado ao trabalho secundarista, à luta secundarista, né, lutas democráticas e assim por diante. E desde o início, ele conhece o marxismo, muito influenciado pelo camarada Stalin. O camarada Stalin foi uma grande inspiração, né, ao presidente Gonçalo, ele sempre defendeu o camarada Stalin, e no contexto do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a publicação do relatório secreto sobre o culto à personalidade de Stalin, né, publicado por Khrushchev, o presidente Gonçalo vai tomar a defesa do camarada Stalin, vai tomar a defesa, né, do seu papel, da sua vida, da sua trajetória política, né, do seu papel na construção do socialismo na União Soviética, no reforço da ditadura do proletariado e na vitória contra a besta-fera nazifascista. E é nesse contexto, né, que ingressando no Partido Comunista do Peru, e particularmente indo trabalhar na região de Ayacucho, né, que era uma cidade principalmente agrária, principalmente camponesa, mas trabalhando lá e desenvolvendo, né, a sua trajetória, ele vai ingressar lá no Comitê Regional de Ayacucho e vai ser um dos nomes que vai lutar pela expulsão do revisionismo do partido, né, o início da luta pela reconstituição do partido. O que isso significa? Acho que, como eu falei, né, teve o revisionismo de Khrushchev, que já começou a se desenvolver particularmente através da linha direita da Internacional Comunista, né, que tirava todo o caráter da luta pela direção proletária da Frente Única e colocava a reboque da burguesia, da social-democracia. Isso foi o que se expressou nos anos 30, principalmente ao final dos anos 30, com Brauder, Torre e Togliatti. E através disso, né, vai ser formalizado esse revisionismo, vai ser consolidado enquanto revisionismo moderno através do 20º Congresso do PECUS, né, através do relatório de Khrushchev. Todo esse arcabouço teórico revisionista ele vai se desenvolver até 1962, salvo engano. E no que ele consistia? Ele consistia no que a gente chama, né, no que o presidente Mao sintetizou, como as 3 pacíficas e os 2 todos. Né? Coexistência pacífica, transição pacífica, emulação pacífica, que basicamente, eu já tratei disso bastante aqui no canal, mas basicamente tirava a inevitabilidade da guerra como parte fundamental da construção do socialismo, né? A compreensão de que a revolução ela se dá através de uma guerra, e através dessa negação você derivava então uma conciliação com o imperialismo, você derivava ali uma via eleitoreira para os partidos comunistas de todo o mundo e negava o enfrentamento dos países socialistas com os países imperialistas. Né? Eu estou resumindo aqui porque eu já tratei disso bastante aqui no canal. Né? Então, e os 2 todos era a compreensão de que a União Soviética havia se convertido em um Estado de todo o povo e o Partido Comunista da União Soviética um partido de todo o povo. Não mais o Estado do proletariado, não mais o Partido do Proletariado. Novamente, isso aqui é bastante resumido, mas o fundamental é que essas teses vão se espalhar por todo o movimento comunista internacional, pelos países que construíam o socialismo na época e por todos os partidos, né, que buscavam ali dirigir suas lutas, dirigir suas revoluções, e vai causar um imenso dano no movimento comunista. Em particular, vai causar um abandono da via revolucionária de grande parte dos partidos comunistas em todo o mundo, e a adoção de uma via eleitoreira, a reboque da burguesia, reformista, e assim por diante. Por conta disso, e particularmente através da luta do presidente Mao Tse-tung, da luta, né, do Partido Comunista da China,
que se levantou contra o khrushchevismo, contra o revisionismo de Khrushchev, é que vai se consolidar o que se chamou de movimento antirrevisionista, como ficou conhecido por todo o planeta, que eram basicamente os partidos e organizações que tomavam a posição pela luta do presidente Mao e do Partido Comunista da China contra o revisionismo soviético, né, que tomavam a luta pela defesa da revolução proletária, pela defesa da luta revolucionária para a tomada do poder, e não adotar a via eleitoreira como seu componente principal, por exemplo. Várias organizações, né, foram influenciadas por isso, talvez a mais conhecida tenha sido o Partido dos Panteras Negras, nos Estados Unidos, né, que foi uma organização que bebeu bastante do pensamento Mao Tse-tung, como era conhecido à época, e que, de fato, apoiou em grande medida essas teses, ainda que não tenha se consolidado enquanto um partido comunista, assim por diante, mas avançou bastante nesse sentido, e várias outras organizações ao redor do mundo. Em particular, aí a gente cabe colocar aqui, no Peru, né, se inicia a luta para a compreensão disso dentro do partido, né, dentro do PCP. Essa luta vai ser encampada principalmente pela fração vermelha dirigida pelo presidente Gonçalo, que se concentrava principalmente no Comitê Regional de Ayacucho, precisamente onde o partido desenvolvia um amplo trabalho camponês. Nessa luta, inicialmente vai ser um partido que vai conseguir formar maioria na expulsão dos revisionistas, isso foi algo bastante inédito na época. A maior parte dos partidos comunistas, na sua luta por reconstituição e constituição, não conseguiram formar uma maioria contra os revisionistas. Um grande exemplo disso é o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, à época, né, como ficou colocado na sua sigla. No rompimento com o Partido Comunista Brasileiro, não conseguiu, né, formar uma maioria contra o grupo do Prestes à época, Camarilho de Prestes, e, de fato, a Carta do 100, enfim, todo o movimento lá da cisão de 62 levou a uma minoria que constituiu o partido como um partido marxista-leninista, né? Mas o fato é que no PCP foi possível obter a maioria. E nessa obtenção, forjaram-se várias frações e várias linhas, né, que começaram a travar a disputa, né, pelo rumo, pelo caminho que o partido deveria seguir. E entre elas, a principal, né, a mais vermelha combativa, foi precisamente a fração vermelha do presidente Gonçalo. Por 17 anos, ele vai desenvolver inúmeras lutas, né, contra desvios de esquerda, contra desvio de esquerda, eu digo entre aspas, né, desvios de esquerda, mas que na verdade é de direita, como a fração de Sérgio, vai dirigir a luta contra desvios de direita, como por exemplo de Saturnino Paredes, que de uma forma ou de outra buscavam negar o caminho revolucionário no Peru, né? Negavam, por exemplo, o trabalho desenvolvido com o campesinato, negavam a possibilidade de se desenvolver luta revolucionária durante um regime fascista. A gente deve lembrar que no Peru se desenvolveu, né, um regime fascista com uma fachada de esquerda, que foi precisamente o governo de Velasco, inclusive luta contra aqueles que defendiam o governo de Velasco, né, esse era outro aspecto. Então foram se desenvolvendo várias lutas, e através de 17 anos de dura luta de duas linhas, dura luta ideológica, dura luta política, em franco contato com as massas, amplo desenvolvimento de um trabalho de massas com o campesinato, com o proletariado e assim por diante, foi possível, 17 anos depois disso, o partido se reconstituir, né, enquanto um partido comunista. E, né, constituição essa que é caracterizada principalmente pela consolidação de uma ideologia, de uma linha política geral, de uma linha militar, né, linha política geral que tem um eixo da linha militar, que estava pronto, capaz de iniciar e desenvolver uma revolução. Com isso, em 1980, particularmente no dia 17 de maio, foi iniciado a Guerra Popular no Peru, o início da luta armada como ficou conhecido, no qual o partido inicia sua revolução armada, inicia sua revolução proletária, inicialmente com um contingente muito pequeno, um contingente principalmente de comunistas, né, entendendo comunistas como quadros, membros, militantes do Partido Comunista, e que foi, né, se desenvolvendo assim através de duras lutas, duras brigas, né, as chamadas urnas incendiárias, que foram queimadas, né, na ação de 17 de maio, como o primeiro ato da guerra, né, o boicote à farsa eleitoral, que aconteceu na época, eram as primeiras eleições após a ditadura de Velasco. E a gente tem que destacar aqui o tamanho da heroicidade, né, dos comunistas peruanos, do presidente Gonçalo, assim por diante. Porque, vejam, era um contexto internacional extremamente difícil, né? Era o período que estava se desenvolvendo a era da estagnação da União Soviética, social imperialista, o assim chamado bloco socialista,
que não era mais socialista na época, estava em franca decadência, estava tendo o avanço absoluto das políticas de austeridade e aprofundamento do imperialismo em todo o terceiro mundo, que ficou conhecido, se chama atualmente de neoliberalismo, mas que não concebemos dessa forma, porque isso não tem nenhuma relação com o liberalismo clássico, é simplesmente uma política de repressão, de austeridade, né, de estrangulamento fiscal contra os países de terceiro mundo, né, aplicado pelo imperialismo, particularmente através de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Todo esse avanço, basicamente, foi marcado por uma ofensiva contra-revolucionária geral, né? E é nesse contexto absolutamente tumultuoso, tormentoso, que se inicia a Guerra Popular no Peru, contra tudo e todos, basicamente, tendo o único apoio, né, as massas peruanas, massas camponesas e operárias. Desde o início, né, vai contar com ampla repressão das forças policiais. Alguns anos após, 2 a 3 anos depois, o exército, as forças armadas peruanas entram na guerra, formam-se inúmeras milícias reacionárias, que algumas das quais eram dirigidas pela chamada esquerda oportunista, a chamada Esquerda Unida, um conglomerado que envolvia sociais-democratas, reformistas, supostos comunistas, trotskistas, enfim, assim por diante. Então, né, de fato, desenvolveu ali dura briga, dura luta, em particular, né, nos chamados anos de 83 e 84, os anos de restabelecimento e contra-restabelecimento. Essa luta, né, deu frutos vindouros. Por quê? Porque foi possível converter a guerra iniciada por um punhado de comunistas em uma guerra de massas. As massas tomaram as armas em suas mãos e lutaram e defenderam, né, o seu poder que estava sendo construído à época, né, o chamado Novo Estado, Frente Novo Estado, e em particular, né, as bases de apoio de novo poder que estavam se desenvolvendo, que são embriões de governo socialista, né, governo de nova democracia ininterrupta ao socialismo, que se desenvolvem nas áreas libertadas pelo partido, né, com nova justiça, com nova cultura, com uma nova economia e assim por diante. Bom, foram 12 anos, né, de luta no qual o presidente Gonçalo dirigiu diretamente a Guerra Popular, aos quais, né, em particular, o partido conseguiu avançar ao chamado equilíbrio estratégico. Né? O partido chegou a controlar, segundo fontes reacionárias, cerca de 40% do território peruano. Para além disso, várias pesquisas de opinião na época indicam um grande apoio do campesinato e do proletariado urbano, inclusive, né, ao partido e às ações que eram desenvolvidas, com as pesquisas de opinião que foram publicadas e assim por diante. E, bom, nesse meio tempo, né, a gente teve, né, consolidou-se o primeiro congresso do PCP. O primeiro congresso esse que ficou conhecido como o primeiro congresso marxista da América Latina e o primeiro congresso maoísta da história. Né, porque é precisamente nesse congresso que vai se definir o maoísmo, que é onde a gente já vai chegar. Né? Mas, em particular, por que primeiro congresso marxista? Porque até então nenhum partido na América Latina, partidos comunistas, havia conseguido realizar algum congresso que fosse de fato marxista ou marxista-leninista. Teve os 3 congressos, por exemplo, dos anos 20 e 30, que aconteceram lá do Partido Comunista do Brasil, PCB, mas que na época não havia se constituído de fato como um partido marxista-leninista. Estava em sua construção. E o fato é que, de indas e vindas, acabou sendo o primeiro congresso marxista. E nesse congresso é onde vão se expressar todo o conjunto da obra teórico-prática do presidente Gonçalo e das grandes contribuições, dos grandes aportes que se desenvolveram através da Revolução Peruana, e vai, né, se definir os chamados aportes da Revolução Peruana para todo o planeta, para toda a Revolução Mundial, em particular os aportes de validez universal do presidente Gonçalo, que vão ficar consolidados principalmente no primeiro congresso do PCP. Né? Então, aqui, né, é importante destacar que o presidente Gonçalo sempre teve uma obra teórica bastante frutífera. Ele tem obras importantíssimas sobre a teoria de Kant, né, sobre a teoria de espaço de Kant, e também tem obras importantes sobre o Estado democrático de direito, o Estado burguês. Né, ele tem obras nesse sentido, desde a sua época de professor universitário, de estudante universitário, mas é precisamente com a prática da Revolução Peruana que ele vai desenvolver amplamente sua obra teórico-prática. Então, as principais contribuições que a gente já tratou bastante aqui no canal é precisamente a definição do maoísmo. A gente já destaca, né, que o marxismo-leninismo era reconhecido já como uma etapa superior do marxismo,
a segunda e superior etapa à época, e é o presidente Gonçalo que vai identificar principalmente na luta do presidente Mao Tse-tung contra o revisionismo de Khrushchev e na luta do presidente Mao contra o revisionismo de Deng Xiaoping, de Liu Shaoqi, do Khrushchev chinês assim chamado, né, que vai se delinear não unicamente contribuições à ideologia, mas sim um verdadeiro salto de qualidade. E um salto de qualidade porque produziu um aumento da compreensão, uma valoração da compreensão na natureza, na sociedade e no pensamento, certo? Particularmente na filosofia marxista, no socialismo científico e na economia política, que são as três partes constitutivas da ideologia científica do proletariado, certo? Então, e é precisamente essa a maior contribuição do presidente Gonçalo. E por que foi definido o maoísmo? Porque foi precisamente comprovado em uma realidade distinta daquela a qual ele foi forjado. Não, o maoísmo foi comprovado precisamente na Revolução Peruana. Em 82, foi-se colocado, nós defendemos o maoísmo e iremos aplicá-lo. Em 82 que foi lançado o documento que caracterizava dessa forma. Em 88 foi colocado, comprovamos o maoísmo. O maoísmo, fundado na realidade da China, consolidado particularmente em 1969, no 9º Congresso, um dos maiores congressos da história da humanidade do Partido Comunista da China, e foi precisamente definido no Peru por ser aplicado em uma realidade distinta da qual ele foi forjado. Comprovado em 12 anos de Guerra Popular, naquele momento 8 a 9 anos de Guerra Popular, no qual se iniciou a construção das bases de apoio dos embriões do socialismo e consolidou-se o poder em mais de 1/3 de todo o Peru. É precisamente por isso que o maoísmo foi consolidado. Nós não vamos destacar aqui todos os aportes aqui do maoísmo, que a gente já destacou em outros vídeos, mas é importante de se destacar o que o presidente Gonçalo colocou que era o fundamental no maoísmo. O Stalin falava, o marxismo-leninismo ele é o marxismo na época do imperialismo. Do ponto de vista geral, é a teoria e a tática da revolução proletária, e do ponto de vista particular, é a teoria e a tática da ditadura do proletariado. E o que era o maoísmo? O maoísmo, o fundamental do maoísmo era a questão do poder. O poder para o proletariado, e sustentado nas revoluções democráticas, socialistas e culturais, e sustentado através de uma força armada dirigida por esse Partido Comunista. Esse era o principal. Através da luta contra o revisionismo de Khrushchev, foi possível determinar como pode o proletariado garantir a sua direção, a sua hegemonia de todos os processos revolucionários e, assim, impedir as restaurações capitalistas, conjurar a restauração capitalista e garantir, a nível ideológico, o caminho do partido, da sociedade, da população, da humanidade, ao luminoso comunismo. E qual que era a alma disso? Era precisamente a Guerra Popular. O presidente Gonçalo notou que a Guerra Popular ela era a teoria militar universal do proletariado. Assim como a burguesia tem a sua teoria militar universal, tem as suas teorias militares, o proletariado também tem a sua, que é precisamente a Guerra Popular prolongada. Não unicamente como uma forma de tomar o poder, mas sim conquistar o poder e manter o poder. É através da Guerra Popular e seus fundamentos que o proletariado pode avançar até o comunismo. Por isso que o presidente Gonçalo colocava Guerra Popular até o comunismo. E isso foi o principal de suas contribuições, essa compreensão. A partir disso se desenvolvem várias outras. O capitalismo burocrático, por exemplo. O capitalismo burocrático já havia sido traçado pelo presidente Mao, enquanto parte do capitalismo existente na China, mas o presidente Gonçalo vai compreender que, na verdade, era a forma de implementação do capitalismo em todo o terceiro mundo. O que era o capitalismo burocrático, conforme Mao colocou? É um tipo de capitalismo que se desenvolve não de forma autóctone, independente, como, por exemplo, as vias revolucionárias e prussianas da Revolução Francesa, da Revolução Americana, da Revolução Inglesa, por exemplo, alemã, Itália, enfim, assim por diante, os processos de consolidação do capitalismo, que eram processos autóctones, apesar de suas diferenças, de seu maior ou maior nível de caráter revolucionário ou reacionário. O fato é, o capitalismo no terceiro mundo não se desenvolve através dessa burguesia autóctone que transforma o capitalismo, que constrói o capitalismo, mas sim através de uma penetração do imperialismo nos países dominados, que promove uma fusão do capital imperialista com o capital feudal, promovendo, consolidando, construindo um capital de tipo burocrático, engendrando, portanto, uma burguesia burocrática, uma burguesia compradora, uma grande burguesia em nosso país, nos países de terceiro mundo, que mantém na constituição desse capitalismo
as relações semicoloniais e a semifeudalidade. Mantém relações pré-capitalistas como característica fundamental dessa construção desse capitalismo, né, que se desenvolve. Então não era mais como nas revoluções francesas, americanas, assim por diante, ou nas guerras de unificação da Alemanha, da Itália, que o capitalismo substituía as relações feudais em grande medida, né, e praticamente não existiam mais atualmente, com alguns poucos resquícios. Não, nos países de terceiro mundo, pelo contrário, se mantém, né, a semifeudalidade e esse entrave pré-capitalista nesses países, que o presidente Gonçalo vai explicar a partir de 3 linhas, né, que basicamente eram as 3 políticas de Velasco, mas ele vai generalizar para as chamadas 3 linhas do capitalismo burocrático, que é a linha latifundiária no campo, no qual se estabelece uma falsa reforma agrária, que, sob o pretexto de dar terra aos camponeses, não dá condições, não dá meios para se manter na terra, não dá nenhuma forma de garantir o trabalho e a destruição do latifúndio, que é o principal, né, porque a produção camponesa, né, livre, liberta, não pode conviver com o latifúndio, senão ela é esmagada, e, na verdade, promove o aumento do latifúndio, promove o aumento dos lucros, a ruína cada vez maior da produção camponesa e, né, o aumento do latifúndio. Qualquer semelhança com a realidade da reforma agrária brasileira, iniciada pelos governos militares fascistas, não é mera coincidência, né, é a mesma forma de linha latifundiária no campo que se estabelece, uma reforma agrária que, na verdade, protege o latifúndio. Uma linha burocrática na indústria, no qual se expressa através da monopolização cada vez maior do capital, da centralização cada vez maior do capital, promovendo o aumento da carestia e da miséria das massas, e uma linha burocrática na educação, no qual se espalha o anticomunismo, o antimarxismo, né, as mitologias contra o comunismo e assim por diante, como forma de alienar as massas, né, e mantê-las, né, sem se revoltar, sem se rebelar contra esse Estado burocrático, latifundiário. Essas são as 3 linhas de implementação do capitalismo burocrático. A chefatura e o pensamento guia, né, a compreensão partindo de Lenin, mas também do presidente Mao, de que toda revolução gera um grupo de chefes, e desses chefes se eleva um ainda maior que acaba representando, né, a revolução como um todo e passa a ser reconhecido enquanto a chefatura do partido e da revolução. Essa chefatura, né, através do amplo trabalho teórico-prático do partido, vai possibilitar o surgimento de um pensamento guia. O que é o pensamento guia? O pensamento guia é a aplicação criadora das verdades universais da ideologia, das verdades universais do marxismo-leninismo e atualmente do marxismo-leninismo-maoísmo, às particularidades locais daquela região, daquela nação. Então, o pensamento guia ele acaba sendo o principal na aplicação de uma revolução de um determinado país. É sempre o pensamento guia, porque o pensamento guia é a aplicação criadora do marxismo às particularidades políticas, geográficas, econômicas, sociais, culturais, etc., que existem naqueles países. E esse pensamento guia é precisamente o que sustenta a chefatura. Não pode existir chefatura sem pensamento guia. A chefatura ela é sustentada pelo pensamento guia. Sem pensamento guia não pode existir chefatura, né? Precisamente essa foi a compreensão do presidente Gonçalo. Agora eu vi que tem 2 itens repetidos ali, peço desculpa por esse equívoco. Militarização e construção concêntrica. Qual que é a compreensão? Em primeiro lugar, o presidente Mao ele traçou as chamadas 3 varinhas mágicas da Revolução, né, as 3 formas de organização que o proletariado desenvolve, né, para dirigir a sua luta revolucionária, que são a Frente Única Revolucionária, o Exército Guerrilheiro Popular, o Exército Popular, o Exército Revolucionário, assim por diante, e o Partido Comunista. E o presidente Gonçalo ele vai tratar da construção dessas organizações, né, particularmente com a construção concêntrica, entendendo que a Frente Única ela serve para expandir e sustentar a luta armada, né, o conjunto de organizações democrático-revolucionárias, ela serve para precisamente sustentar a luta armada e é a base do chamado Novo Estado, né, no qual se desenvolve os comitês revolucionários 3 em 1, que é a forma de gestão do novo poder. O Exército Guerrilheiro Popular, né, o Exército Popular, que é o que faz a luta armada e que tem por tarefas mobilizar, politizar e organizar e combater, no caso do exército, principalmente combater. Né? Além disso, produzir, porque ele deve produzir para não ser um fardo para as massas, né? Isso que coloca o presidente Gonçalo. E por fim, o Partido Comunista,
né, que é onde se desenvolve toda a luta de duas linhas, toda a luta ideológica, com franca discussão, com centralismo democrático, e se define a direção política da guerra. Isso é a função de um partido comunista, é isso que serve ao Partido Comunista, e é o que dirige, é o que maneja brilhantemente os outros dois instrumentos, tanto o exército quanto a frente. E o que é militarização? É a compreensão de que, com a sociedade cada vez mais militarizada nos dias de hoje, os partidos comunistas, né, os comunistas também têm que se militarizar. Em particular, para garantir a direção do exército durante a Revolução Democrática, Socialista e Cultural. E o que se expressa? O que significa militarização? Precisamente, né, um dos aspectos fundamentais é de que, desde o início, os quadros do partido são também os dirigentes, mandos e combatentes do exército. Né? Então, todos os militantes do partido têm que estar no exército combatendo e dirigindo luta armada. Isso é um aspecto fundamental para que se combata em grande medida, né, aquela compreensão de que o exército seria um ente à parte na sociedade socialista, que inclusive poderia levar a golpes de Estado, né, contra golpes de partido, exército de Estado, né, como ocorreu na China, como ocorreu na União Soviética, assim por diante. Não, né, com o partido controlando o exército, dirigindo o exército desde o início, né, com seus militantes integrando diretamente o exército, isso, né, acaba por avançar-se na solução desse problema. Isso é a militarização dos partidos. E avança também para o contexto da militarização total da sociedade, que é o que se chama de mar armado de massas. Né? O exército ele é composto de uma força principal, forças locais e forças de base. Né? As forças de base elas são irregulares, são as massas armadas, basicamente, né, que lutam e desenvolvem a luta revolucionária. E, através de um armamento geral das massas e a formação de organizações de massas armadas, é que é possível, por exemplo, no socialismo, desenvolver um mar armado de massas que cerque o núcleo do exército e impeça a restauração capitalista. Né? Então, na China, lutou-se por constituir isso, mas poucas organizações acabaram triunfando nesse sentido. Né? Quando há o golpe no exército, o exército desata sua repressão sobre os maoístas, algumas organizações se levantaram, mas eram muito poucas. Não houve, né, a expansão disso tudo pelas cidades chinesas, por toda a China. Houve só em poucos lugares e por isso foi rapidamente derrotado. É isso a necessidade de um mar armado de massas, né, para conjurar a restauração capitalista. E por fim, né, a síntese da Revolução Proletária Mundial e as 3 etapas estratégicas da Revolução Proletária Mundial. A compreensão, né, como eu já destaquei anteriormente, que a Revolução Mundial ela tem 3 etapas, né, a defensiva estratégica, o equilíbrio estratégico e a ofensiva estratégica. O primeiro avanço da Revolução Proletária Mundial, né, a entrada na defensiva estratégica, se abre com o assalto aos céus dos comunardos, né, da Comuna de Paris, em 1871, com o fim da Grande Guerra Patriótica, né, a vitória da União Soviética sobre a besta-fera nazifascista, e a vitória da Revolução Chinesa, né, com o socialismo conquistando o poder, com o proletariado conquistando o poder em 1/3 do planeta, praticamente, você teve ali um avanço para o equilíbrio estratégico. E nos anos 80, o presidente Gonçalo analisava, apesar do refluxo que ocorria na época com o avanço da ofensiva contra-revolucionária geral, os comunistas haviam entrado, né, a revolução havia entrado na ofensiva estratégica. Precisamente porque era a época no qual o imperialismo, cada vez mais decadente, mais moribundo, praticamente nos seus espasmos de morte, ia continuar avançando sua repressão, sua militarização por todo o planeta, mas não seria capaz de conter, né, o avanço das lutas de libertação nacional que tanto se desenvolveram na época e o avanço, né, das guerras populares de todo o planeta. Atualmente a gente vê isso se consolidando cada vez mais, não é à toa, crise de decomposição cada vez mais explícita, mais escrachada, mais aberrante do imperialismo, só vê esses tipos de coisas que vêm acontecendo no seio do Império, dos Estados Unidos e assim por diante, em todo o planeta. Além disso, o avanço das massas revolucionárias em todo o planeta, em todo o mundo, os avanços da luta de libertação nacional, né, os maiores exemplos, né, Palestina e Afeganistão, mas inúmeros outros que vêm se desenvolvendo, né, de forma ampla, né, o que vem, na verdade, comprovando as teses que o presidente Gonçalo sempre colocou. Então, né, essas foram os principais aportes, né, que o presidente Gonçalo desenvolveu, não como um apêndice, mas como uma parte integrante do maoísmo, né, do marxismo como um todo, a compreensão da revolução do partido, enfim, esse tipo de coisa. E, né, a partir de 1992, 12 anos de guerra popular havia se desenvolvido. E, né, em 1992, o partido sofre um profundo golpe, um profundo ataque, né, por parte da reação. Em particular, né, a prisão de grande parte do Comitê Central, a prisão do presidente Gonçalo.
Nesse contexto, o presidente Gonçalo vai ser julgado por um tribunal de exceção, condenado à prisão perpétua, e vai passar por 29 anos preso numa base militar naval de Callao, né, no subsolo, basicamente. Nesse contexto de isolamento absoluto, em condições que poucos presos na história, eu não tenho conhecimento de outro preso que tenha ficado em condições tão semelhantes às quais o presidente Gonçalo, em isolamento absoluto, sem contato com praticamente ninguém, a não ser os agentes penitenciários, né, os militares, sofrendo profundas torturas, né, psicológicas, físicas e assim por diante. É nesse contexto que o presidente Gonçalo vai manter a sua nova luminosa trincheira de combate, manter, né, a sua vivacidade, e por 29 anos sem capitular da Guerra Popular. O maior exemplo disso, né, é o chamado apresentação dos acordos de paz, né, que supostamente teria sido a capitulação do presidente Gonçalo, no qual ele propôs acabar com a Guerra Popular, entregar as armas e assim por diante, em troca de um acordo com o Estado burguês. Mas a questão é, nunca mostraram ele de forma independente, de forma com capacidade de fato articular essas questões livremente em relação aos jornalistas, né? Nunca o colocaram frente às câmeras fazendo isso, né? Saiu um vídeo durante os anos 90, muito mal editado, né, no qual mal dá para ver o presidente Gonçalo ali, para ser bem sincero, e depois disso, né, nunca mais tentaram fazer isso. Então, inclusive, já trouxemos aqui declarações do presidente Gonçalo no vídeo do Fogo dos Andes que indicam que, de fato, ele nunca apoiou os acordos de paz, né? Mas, para além disso, o principal é se afixar no que o presidente Gonçalo afirmou no seu discurso poucos dias depois de sua prisão, no seu discurso da jaula, no qual ele clamou aos comunistas peruanos a não capitularem, a manter a guerra popular, a prosseguir a guerra popular, como ele havia colocado, né? E por 29 anos, em profundo isolamento, completamente isolado do mundo exterior, o presidente Gonçalo foi assassinado, né, em meio a maquinações do Estado peruano, em 11 de setembro de 1921. Então, manteve até o último suspiro, até que se prove o contrário, né, manteve até o último suspiro a têmpera revolucionária, bolchevique, maoísta, né, sem nunca capitular, sem nunca abandonar a luta revolucionária, legando ao proletariado peruano uma revolução que continua até hoje a se desenvolver. O Partido Comunista do Peru, apesar do recodo, né, no caminho, ele continua se desenvolvendo, avançando, né, na luta pela sua reorganização geral, como é colocado hoje a palavra de ordem do partido. É visível as inúmeras lutas de massas que vêm se desenvolvendo no Peru e que carregam ali a marca, o cariz, o estilo do Partido Comunista do Peru, certo? E que demonstra precisamente a continuidade de sua existência, para além de inúmeras ações que são divulgadas em portais internacionais e aí assim por diante, certo? Então continua vigente sim, e ao proletariado internacional legou o maoísmo enquanto a terceira, nova e superior etapa do marxismo, né, enquanto fechamento da questão fundamental do poder dentro do marxismo, e em particular os aportes de validez universal que ele legou, né, inicialmente ao proletariado peruano na forma de seu pensamento Gonçalo, e atualmente, né, nesses aportes, né, que vêm sendo aplicados, né, vêm sendo consolidados, né, por vários partidos ao redor do planeta e vêm se comprovando cada vez mais. Então, era isso, né, que eu gostaria de colocar. E, para finalizar, né, a apresentação sobre o presidente Gonçalo, uma importante citação aqui, né? Em síntese, a ideologia do proletariado, a grande criação de Marx, é a mais alta concepção que a Terra já viu. É a concepção, é a ideologia científica que pela primeira vez dotou os homens, a classe, principalmente, e os povos, de um instrumento teórico e prático para transformar o mundo. E tudo que ele previra temos visto que vem se cumprindo. O marxismo tem se desenvolvido, devenido em marxismo-leninismo e hoje marxismo-leninismo-maoísmo, e vemos como essa ideologia é a única capaz de transformar o mundo e fazer a revolução e de levar-nos à meta inexorável, o comunismo. Sua importância é extraordinária. Companheiros, então era isso que eu teria para apresentar sobre o presidente Gonçalo. Novamente, não tinha a pretensão aqui de fazer uma longa exposição sobre os aportes de validez universal, sobre a Revolução Peruana, sobre a Guerra Popular no Peru. O principal era chamar os companheiros, né, para conhecer mais, né, os companheiros que não conhecem porventura, que não se aprofundaram na questão, né, que conheçam, que busquem, tem aqui no canal, tem no blog Servir ao Povo, tem no jornal Nova Democracia, tem na editora Seara Vermelha. Busquem conhecer essa importante experiência revolucionária que se desenvolveu e vem se desenvolvendo até os dias de hoje, e o papel particular de sua direção, de sua chefatura, o presidente Gonçalo, né, o maior maoísta
atualmente do mundo atual, né? Mesmo já martirizado, assassinado, continua sendo o maior maoísta do mundo, né? Dos tempos atuais. E, de fato, lutar por compreender essas questões é de fundamental importância para qualquer um que busca compreender e aplicar o marxismo nos dias de hoje.